a Cláudia chegando. Muito boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês na nossa 7ª aula do Ordens da Ajuda. A gente está vendo intelectualmente esse conteúdo que também se faz necessário ser vivenciado para que ele seja fixado. Então, vale lembrar que esse curso ele não habilita a ser constelador, mas ele dá boas introduções, primeiros passos, para quem não sabe nada a respeito de constelação, e para quem já sabe alguma coisa, vai dando novos insights, novos entendimentos. Então, também passamos por uma transformação com esses entendimentos intelectuais, e depois da aula a gente vai ter na prática 2 constelações. Quem quiser das 8h10 em diante permanecer nessa mesma sala, a gente vai ter aí a experiência prática. Também levando em consideração a necessidade dessa experiência prática, de aprofundamento, de alunos que querem trazer suas questões pessoais, no dia 1 de setembro a gente vai começar um curso novo de constelação familiar, chamado O Sucesso. O sucesso na carreira, o sucesso na vida profissional, o sucesso na empresa. Então, são constelações organizacionais, gestão de pessoas, como usar as constelações para decidir a sua carreira, decidir a contratação de um funcionário, porque é muito caro, né? Você investe o empresário ou uma empresa ao contratar uma pessoa para determinada vaga, para determinada cadeira, ela tem um investimento ali naquele colaborador, e passados 3, 6 meses, 1 ano, a empresa descobre que aquela decisão foi errada, ou poderia ter sido uma outra pessoa melhor. Com as constelações, a gente tem como descobrir. Eu quero muito sucesso, então bem-vindo, Pablo. A todos, o convite está aberto a todos que querem mais sucesso na vida, para que a gente seja mais assertivo, não gaste dinheiro, tempo, lágrimas com investimentos que não valem a pena. Esse curso também auxilia na tomada de decisão para lançar um novo produto, fazer a transição de carreira, abrir uma nova filial, contratar pessoas, demitir pessoas, organizar equipes, tornar equipes mais eficazes. Então, quem tiver interessado, quiser mais informações, pode me chamar no particular, que eu vou dando mais detalhes a respeito disso. Então, hoje eu quero começar com uma meditação. Depois já quero agradecer aqui a ajuda da Tati como host. E quero agradecer também a contribuição da Cláudia, que vai fazer a apresentação da 7ª aula. Gratidão pela colaboração de vocês e de todos os participantes aqui. É uma alegria ver o entusiasmo de vocês vindo presencialmente. Quem não pode, às vezes me avisa, hoje eu não vou poder, mas eu vou ver pelo YouTube. Me enche de alegria ver que eu estou levando algo valioso para vocês, por isso vocês dedicam esse tempo aqui me ouvindo e depois ouvindo no canal do YouTube. Ficam também acompanhando o Instituto Sofia Mateus pelo Instagram, que estão agora produzindo novos vídeos, trazendo novidade para vocês. Então, é uma alegria compartilhar o conhecimento. Para quê? Para que a gente saia da ignorância, para que a gente não caia nas mesmas armadilhas novamente, nas mesmas repetições, nas mesmas historinhas que contavam. Agora a gente cria um novo olhar. Estão contando uma historinha, vamos ver se a gente vai acreditar ou não. Falar um pouquinho mais alto na meditação, pode deixar. A minha tendência é ir indo para dentro e falando mais baixo. Nessa altura tá boa? O tom de voz? Dá para ouvir bem? Legal. Vou falar mais alto na meditação para todo mundo poder acompanhar. Então, o objetivo de todo esse compartilhamento de informação e de conhecimento é para que a gente saia da ciranda das repetições. Porque, basicamente, a gente está sempre em 3 movimentos. Ou a gente está fazendo a repetição do que foi a história dos nossos pais,
ou a gente está fazendo exatamente o oposto, porque consciente ou inconscientemente a gente acredita que eles não sabem como faz, e aí um filho arrogante quer demonstrar ao papai e à mamãe como é que se faz melhor do que eles. Essa é uma possibilidade. Ou em complemento ao movimento deles, já que eles não puderam completar, faço por eles. Ou seja, em qualquer uma das três hipóteses, você não está exercendo seu livre-arbítrio. Você está sendo conduzido por um impulso que é maior do que você, que te leva para repetir, para completar ou para fazer em oposição. Bom, se você quer ficar mais sábio, mais sábia, senhor e senhora da sua vida, das suas escolhas, querendo exercer a preciosidade que é o livre-arbítrio, a liberdade, precisamos refinar o nosso olhar sobre as coisas, a começar por nós mesmos. Então, essa meditação é sobre isso, sobre o nosso refinamento, do nosso olhar sobre nós. Preparados? Preparadas? Bora para a meditação? Então, vamos nos sentando confortavelmente, descruzando os braços e as pernas. Podemos esticar as costas, mover o pescoço, retirando e removendo todas as tensões. Vamos tirar os óculos, tirar tudo que estiver pesando sobre vocês e expirar com a boca aberta, deixando todo o ar sair pela boca. E podemos imediatamente fechar os olhos e ir mergulhando para dentro de nós mesmos. Vamos sentindo os pés relaxados, as pernas, joelhos, abdômen, as costas. Vamos relaxando os ombros, cotovelos, mãos, punhos. Completamente agora o corpo físico está totalmente relaxado. Relaxamos também todos os outros corpos. E agora nos dedicamos a olhar para as nossas próprias reclamações. Talvez você imagine que ficar reclamando vai resolver alguma coisa na sua vida. Acontece que não existe um saque que vai resolver ou responder às suas reclamações. Elas só vão crescer, 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 quanto mais você as alimentar. Então, as suas reclamações podem ser em relação ao seu trabalho, as suas reclamações podem ser em relação ao seu corpo. Olhe para todas elas. Provavelmente você tem mais do que uma reclamação. A sua reclamação pode ser em relação ao seu parceiro, ou talvez em relação à ausência do parceiro ou da parceira. Se dedique agora a olhar para as suas reclamações. Ah, porque ainda não ganha todo o dinheiro que você gostaria. Os seus filhos não são como você gostaria. Você não é como você gostaria. Abra-se sinceramente para você mesmo, para você mesma e ponha-se a olhar com honestidade. Sinta no seu corpo quanta agitação,
Talvez algumas partes do seu corpo chamem mais atenção do que outras. Reflexos da sua falta de paciência com você mesmo, com você mesma. Jogar fora agora essas reclamações também não resolve tudo. Ao contrário, o caminho é de acolhida. Olhe para todas essas reclamações. E diga a elas: você me completa. De alguma forma você me preenche. E para uma outra você diga: você evidencia um vazio em minha alma. E agora tomem um tempo e digam internamente coisas especiais para as suas reclamações. Elas o acompanham há tanto tempo. Seja carinhoso com elas, carinhosa. Companheiras assíduas, diárias, desde a hora que você acorda. Acolha esses pensamentos. Observe que alguns deles são ilusões. Você não é tão gorda assim, nem tão magra assim, nem tão pobre assim. Olhe por debaixo delas o que há para além delas. Saia dessas distrações. O que de verdade te falta. Encontre agora a fonte daquilo que você procura. Mergulhe para dentro dessa fonte. Beba a água. Respire para dentro de você. Nutra-se de paciência, de autoestima, de amor próprio, de confiança, de fé, de compaixão, de indulgência. E agora, nutrido, nutrida, completamente,
satisfeita, satisfeito, você distribui o excedente àqueles ao seu redor, não podendo mais se enganchar nas reclamações dos outros. Se torna isento, isenta. Assim, se torna um bom ajudante, uma boa ajudante. Primeiro para si mesma, para si mesmo. E entendo para você, passa a oferecer a outros também a ajuda adequada. Então, com a boca aberta, expiramos, deixamos sair todo o ar e inspiramos pelo nariz. E nós vamos agora na próxima inspiração abrindo os olhos lentamente e permanecendo com essa energia gostosa de nutrição. Eu não estou vendo a Tati. Será que ela caiu? A Tati não, a Cláudia. A Tati eu estou vendo. Oi, Vivi. Oi, Milena. Oi, Andréa. Miriam. Que lindas. Boa noite. Bem-vindas. Achei a Claudinha, Franciane, Caroline. Muito bem-vindas. Cláudia, você está podendo começar a sua explanação? Posso sim. Vamos lá, Tati. Cadê? Pode compartilhar. Pronto. Todo mundo consegue ver? Sim, tá bem bonita a capa. Resposta, né? Eu tenho que fazer uma observação aqui, que a 7ª aula, quem estava planejada não pôde fazer a apresentação da 7ª aula. Daí teve um outro voluntário que se prontificou uma semana atrás, que disse que não ia poder, e aí a Cláudia pegou esse desafio em 24 horas para estar aqui com toda a apresentação e o discurso preparado. Então, grata, Cláudia, pela sua disponibilidade, por pegar esse desafio. A 7ª aula deve ser mais difícil, porque... Ninguém quis. Mas em compensação tem tantos ensinamentos que eu acho que era para mim mesmo. Sob medida, né? Pois é. Tem umas falas dele que só tinha meu nome lá embaixo no rodapé. Bom, eu queria começar agradecendo as pessoas que por qualquer razão não puderam fazer, porque graças a elas eu me desafiei mais uma vez e estou fazendo de tudo possível para que vocês gostem dessa apresentação. Eu parto do pressuposto que todo mundo tenha lido o livro, então eu vou fazer só algumas pontuações para não ficar muito cansativo, até porque tem 2 constelações hoje, né, Sô? Isso. Então, vamos lá. Bom, a gente vai fazer a leitura do livro As Ordens da Ajuda, do Bert.
Eu vou fazer a apresentação das páginas 166 até a 192. Então, vamos lá. Bom, o amor fatal. Hellinger falará nas próximas páginas sobre os destinos, seus encontros e a importância em respeitá-los. Ele chama de amor fatal o amor que tem grandeza e força, o amor que respeita o destino como ele é, o seu destino, o do outro, de modo que tudo acontece como tem que ser, pois tudo está em sintonia como tudo o que é. Implica em amar cada destino que vem ao meu encontro, através do outro, que me enriquece através dele, me desafia, me toca. Da mesma maneira que o meu destino provoca os mesmos efeitos no outro. Assim, todo encontro com outros seres humanos fica sendo mais do que um simples encontro entre ele e mim, pouco importando se causa dor ou alegria, crescimento ou limitação, dando ou tirando a vida. Nele, crescemos além de nós. Assim, devo aprender a amar meus pais como eles são, da mesma maneira que amar o meu destino tal como é, pois ele está em sintonia com tudo, tal como é. Então, aqui eu trouxe algumas imagens, foram situações que me vieram à cabeça, como a gente encontra pessoas e circunstâncias agradáveis ou difíceis, e pelo que Bert ensina, está tudo conectado, por mais que a gente tenha dificuldade de compreender algumas coisas. Segundo tema, o soluço. Página 167. Eu não denuncio nada. Um participante traz a história de uma moça que soluça demais e encontra-se limitada para realizar suas tarefas. Bert declara que nunca se deparara com essa situação e abre o campo familiar. Posiciona pai, mãe e filha. O pai põe as mãos em volta do pescoço, demonstrando que alguém foi enforcado. A mãe sacode a cabeça em sinal de negação, de censura, no sentido de como você foi fazer isso. Um outro representante é posicionado. Ele mantém a boca aberta e grita. Bert diz ao pai: olhe. Então o homem põe a língua para fora, em sinal de estrangulamento. O pai, então, deixa as mãos caírem. Bert, percebendo que havia um segredo entre mãe e o pai, pede para a filha dizer: eu não denuncio nada. A grande questão que ele nos coloca é se temos coragem de assumir o que percebemos internamente. Ele disse: não foi uma fantasia, eu confiei na imagem que assisti. A respeito do soluço, me veio à lembrança uma constelação sobre a asma. E a pessoa veio com a queixa da asma, e o que a constelação mostrou é que ela havia prendido o ar quando ela levou um susto. Então, a gente acha às vezes que está fazendo uma brincadeira com o outro, né? E, brincadeira de criança, vamos assustar, vamos ir atrás, vamos bater palma, a pessoa está distraída, vai assustar, a gente grita atrás da pessoa, a pessoa assusta. Eu mesma era uma pessoa bem brincalhona, assim, de dar susto, e no supermercado eu corria atrás da gôndola, adulta, dava volta na gôndola com a minha irmã fazendo supermercado, e ela assustava ela, como se eu chegava de costa, como se eu fosse uma outra pessoa dentro do mercado, e depois eu assustava ela. Depois de ter visto isso e as consequências do trauma, do impacto, de como a pessoa pode adoecer porque ela foi abruptamente chamada para o momento presente, é bem importante a gente ver o que a gente está causando no outro, a forma como a gente está se dirigindo para o outro, uma brincadeira que é bem nociva. E isso deriva para outras brincadeiras, né? O bullying, por exemplo, é uma brincadeira que começa com uma brincadeira que é tão ofensiva a brincadeira
que acaba deixando marcas, deixando traumas. Não é exatamente disso que o Bert está falando aqui, ele está falando de um incidente mais grave, onde tiraram a vida de alguém, né? Foi uma morte por estrangulamento, e numa geração seguinte a pessoa vem com as questões do soluço. Então, como a gente está interligado, né? Quantas coisas estamos vivendo sem de fato ter consciência do que causou aquilo. E com a constelação a gente vai podendo ter mais clareza e se desembaraçar das situações. Entretanto, a gente também pode não promover novas situações, como, por exemplo, assustar as pessoas. Isso deixa traumas e fica armazenado na musculatura da pessoa, dentro do corpo, esse trauma. Depois é outro trabalho para tirar. Então, a gente pode agora evitar. Eu sou uma pessoa que, depois de ter aprendido isso, deixei de assustar as pessoas, nem de brincadeira. Isso afasta também o relacionamento de casal, tá? Por experiência própria, acabei de me lembrar de outro exemplo. Eu e meu primeiro marido, a gente tinha uma brincadeira. Se alguém levantasse no meio da noite para ir ao banheiro, o outro se escondia e quando estivesse voltando do banheiro, era bem engraçado, a gente assustava um ao outro. Mas eu percebo que isso não fez muito bem para a relação de casal, não foi só por isso que o casamento acabou, mas as distâncias vão sendo construídas aos poucos, num susto, no segundo, numa palavra maldita, no reforço da palavra maldita, desse dar e receber negativo que vai sendo construído e que as pessoas vão se afastando. Então, a gente pode construir brincadeiras mais saudáveis, um diálogo mais saudável, sem necessariamente ser desrespeitoso. Ao contrário, né? Um diálogo não violento, uma comunicação não violenta e respeitosa. Com diversão também, com lazer, com alegria, com brincadeiras, mas essencialmente respeitosa. Isso sim nutre e faz com que os parceiros, mesmo quando sob estresse, mesmo quando por algum motivo mais separadinhos, voltem a olhar um na direção do outro e se alinhem e se aliem novamente no propósito único. Então, são inúmeros os exemplos, mas esses dois eu acho que ilustra bem aí nesse conjunto dos soluços de como a gente pode melhorar as relações familiares numa direção mais saudável. Grata, Eu acho muito interessante, assim, né? O Bert é quem desenvolve tudo e com a maior humildade do mundo ele vira e fala: eu nunca vi isso. Né? Às vezes a gente, como ajudador, você acha que tem que ter respostas para tudo. Exatamente. Seja da área que for, né? Ele se permitia se expor. Ok, você está chegando até mim, eu não conheço, nunca vi isso, mas não precisa fazer de conta, né, que está sabendo a solução, que já, ao contrário, mesmo casos que ele já conhecia, vi inúmeras vezes ele partindo do zero, porque a dinâmica que pode se apresentar ali é uma relação entre mãe e filho. A relação que pode se apresentar ali pode ser totalmente inovadora de todas as outras vezes anteriores. Então, esse é o passo a passo. Sempre como sendo a primeira vez, sem saber nada ou quase nada a respeito do sistema familiar. Ali é o terreno onde ele caminha com segurança. E nós, ajudantes, também. Vamos falar sobre a bênção. Página 170. Um avô tem 3 netos deficientes, cada um em um nível. As mães vêm buscar ajuda. Bert observa que elas não olham para as filhas e tampouco têm amor pelos maridos, assim como o ajudante, que por empatia tem os mesmos sentimentos da cliente.
Hellinger orienta que pela quinta ordem da ajuda devemos dar lugar em nossa alma à pessoa de quem o cliente se queixa, permitindo assim que haja uma reconciliação. Nesse caso, deve começar pelo amor às crianças e tomar seus destinos tal como são. Ao acolher cada uma nos corações, nascerá o respeito pelos indivíduos e os destinos, de modo que tudo acontece como tem que ser, pois tudo está em sintonia com tudo que é. Assim como ajudador, ele terá força e trará bênção. Mas o que significa bênção? Bênção quer dizer algo de bom sobre alguém e lhe desejar coisas boas. Isso reverbera e confere força. Em sentido oposto, se eu desejo algum mal ou digo que ele tem um problema ou enfrentará dificuldades, isso soará como uma maldição. Existe uma imagem da bênção com base naquilo que conhecemos. É o sol. Tudo vem do sol, da luz. Tudo que ele faz é brilhar. Isso é bênção. Deixemos que o nosso sol brilhe sobre o bom e o mal da mesma maneira. Sejamos luz. Isso é lindo demais. Ao final de cada atendimento, Bert sempre conclui: tudo de bom para você. Tudo, já é tudo. É toda a bênção do mundo, é tudo. Croácia e Sérvia, página 171. Uma constelação difícil em que um rapaz croata perde a mãe e suas próprias pernas num ataque sérvio. Seu pai é sérvio, mas foi para a guerra no lado croata. Na constelação, há representantes da mãe, o pai, o filho, a Croácia e a Sérvia, que são a Iugoslávia. Verifica-se que há muito ódio envolvido e que o rapaz possui muita raiva, eis que as vítimas assumem a energia assassina dos agressores. Essa raiva nada mais é que a impotência diante de um destino. E a solução seria exatamente olhar para esse destino e honrá-lo, tal como foi, pois não podemos modificar ou julgá-lo. Olhar para essa enorme dor e enterrar croatas e sérvios no mesmo cemitério, fazendo um luto em conjunto, deixando o passado ficar no passado e se permitir seguir em frente. Eu vou ler em conjunto Pensamentos como Despedida, porque ele trata exatamente sobre esse assunto. Página 174. Hellinger observa nos trabalhos realizados até então que ficou claro que, em profundidade, a alma quer unir aquilo que se opõe. E se formos trabalhar dessa maneira, se realmente confiarmos nos movimentos profundos da alma e lhe dermos espaço, esse é o serviço à paz e à reconciliação. Para tanto, os ajudantes devem estar em harmonia com essa grande alma, para saber quando, como e como agir, sendo assim bênçãos aos ajudados. Alguma colocação, Sô? É isso mesmo. Vejam quantas pressões, né? Ele é sérvio e serviu do lado croata. Ele é sérvio, casado com uma croata, e Croácia e Sérvia em guerra. São muitas pressões. Nós também sofremos essas inúmeras pressões. Nós pertencemos a inúmeros sistemas. É que aqui fica bem evidente as pressões, porque ele está na guerra, ele não está combatendo do lado do país dele, etc, etc. A esposa não é do mesmo país que ele, mas nós estamos sobre as mesmas condições. Nós pertencemos a infinitos sistemas, não só ao sistema familiar de origem, não só ao sistema familiar atual, origem, papai, mamãe, irmãos. Sistema familiar atual, atual marido, atual esposa e filhos. Nós pertencemos a esses dois sistemas
e outros infinitos sistemas aos quais influenciamos e somos influenciados. Então, é bem importante a gente observar, por exemplo, em que país vivemos, em que país nascemos, sob que religião nós nascemos, qual é a religião que nós escolhemos seguir atualmente. Você não deixou de pertencer à religião católica porque você nasceu na igreja católica, foi batizado na igreja católica, seus pais eram católicos e hoje você tem uma outra denominação religiosa. Você pertence lá e você pertence na nova. E às vezes você lá na origem pertence a duas, porque a mamãe tinha uma religião e o papai tinha outra religião e agora você pertence a uma terceira religião. Todos esses campos de informação, o estado que você mora, a cidade em que você mora, a escola que você estudou, ela ainda habita em você. Todas essas influências, todas essas forças, todos esses campos completamente acontecem ao mesmo tempo aqui e agora. São várias as pressões e observar e estar atento o companheiro, a companheira com quem você convive, se você tem uma funcionária, um funcionário, essa troca está sempre acontecendo. E o que Bert disse no primeiro exemplo, que a gente concorde com todos esses destinos, até os mais difíceis. A opção sexual do outro é diferente da minha, a religião é diferente, gosta de tatuagens e você não gosta de tatuagem, gosta do cabelo cor-de-rosa e você não gosta. O que quer que seja. Não estão concordando porque está morrendo muita gente. É para concordar, inclusive, com isso. É a gente se desenvolver. Não é concordar da boca para fora, tá, gente? Tem um exemplo de um conto budista que é assim: uma moça fica grávida na adolescência e o pai fica revoltadíssimo. Quero saber, quero saber, quero saber de quem é esse filho. E ela, com medo de dizer quem era, inventou que era um monge budista lá em cima, no topo da montanha, super longe, super difícil acesso. Porque o pai não vai lá, né? Não, o pai quis ir lá. Chegou, bateu lá na porta do monge budista e falou assim: olha, se engravidou minha filha, toma que esse filho é seu, cuida do filho. Passaram alguns anos, a moça se arrependeu da mentira e falou: olha, pai, não é filho dele. Não é filho dele? Vamos lá buscar o filho. Subiram até a casa do monge budista, lá no topo da montanha. Você aí, esse filho não é seu, devolve o filho. E o monge budista, da mesma maneira que quando recebeu a criança, falou: é meu filho? Tudo bem, entra para dentro. Não é meu filho? Tudo bem. Esse nível de concordância é de uma pessoa já muito sábia, muito desenvolvida. E o que Bert está dizendo para a gente se desenvolver até chegar naquele assim seja do Pai Nosso. Essa é a concordância, a realidade é essa que está se apresentando. Tem que ir para a guerra, vai para a guerra. O próprio Bert foi à guerra e se submeteu às condições que existiam lá. Se está agora com o coronavírus, que está morrendo muita gente, é para a gente concordar, é para a gente desenvolver esse estado de concordância. Não é só para falar da boca para fora, só que por dentro está morrendo de medo. As regras para fazer o desencarne continuam as mesmas. É só quando chegou a hora mesmo. E agora, na transição planetária, tem essa condição que requer mais cuidados com a higiene, com a saúde, para que não morra mais gente do que necessário. Agora, quem vai mesmo fazer a passagem é, de fato, quem está precisando e chegou o momento de fazer a passagem. Então, no nosso caminho de desenvolvimento, o quanto eu já estou concordando, não, eu ainda não, eu não tenho reclamações.
Não estou nem ainda concordando que eu tenho reclamações internas. Ah, já estou vendo aqui que eu tenho umas reclamaçõezinhas, né? Quando eu acordo, não sei o que, aparece uma coisa ou outra. Ai, agora com a meditação inicial eu já estou concordando um pouco mais com essa reclamação. E agora, nossa, mas agora concordar com a guerra, a Sofia está pedindo um pouco demais. Concordar com as mortes da Covid são centenas de milhares, bilhões no planeta inteiro. É esse estado de sabedoria do monge budista, no qual Bert já se encontrava, que faz o verdadeiro ajudante, primeiro, se ajudar, segundo, ajudar adequadamente o outro, para que ofereça o cuidado, o auxílio com respeito ao destino do outro, com respeito às dores do outro. Não é só porque ele veio à minha procura que eu vou fazer qualquer coisa ou tudo. É na medida que é possível, com essa concordância, com essa sabedoria, num estado sem envolvimento, sem medo. Ah, não, tem que salvar mesmo, né? Ou o ajudante numa postura errada. Nossa, ele tá sofrendo demais. Não, realmente eu tenho que ir lá salvar. Ou tá na posição de vítima, ou tá na posição de salvador. Isso não vai sair boa ajuda daí. É nesse estado de centramento, de concordância com o destino do outro, com o seu próprio destino, que é possível auxiliar adequadamente. Grata, Cláudia. Eu que agradeço. A Arte da Ajuda, página 175. Ajudar por simples compaixão, todos conseguem. Porém, ajudar de forma que esteja em sintonia com o outro, seu destino, sua alma, permitindo que o outro cresça, isso sim é uma arte. Primeiro, ele quem deve pedir ajuda, pois quem quer ajudar já não consegue mais ajudar. O outro é quem permite a ajuda. Só assim é seguro e adequado ao ajudante, pois não interfere na alma alheia, e não raro o ajudante vira pai e mãe do cliente, enquanto este vira criança. Ainda mais se ele exigir então essa ajuda. Nesse caso, haverá uma transferência e uma contratransferência na relação, e isso está fadado ao fracasso. A gente viu na primeira aula transferência e contra-transferência. Então, o que é a transferência? Relembrando, um homem, por exemplo, procura uma terapeuta mulher e acha que essa terapeuta vai resolver todos os seus problemas. Ele transferiu os problemas que ele tinha, por exemplo, com a mãe dele, que a mãe dele não dava as coisas, para a terapeuta mulher. Transferiu, agora eu achei a pessoa que vai resolver todos os meus problemas, porque a mamãe não me deu, a terapeuta agora vai me dar. E é por isso que muitas vezes o cliente se apaixona pela terapeuta e a terapeuta se apaixona pelo cliente. O cliente entra numa transferência e a terapeuta entra na contratransferência. Ele, achei a mulher da minha vida, agora ela vai me dar tudo que eu não tive. E ela acredita nisso. Agora eu posso dar tudo porque eu sei as soluções, as melhores alternativas e se apaixona por ele também na contratransferência. Isso pode ser de forma amorosa, transferência e contra-transferência, ou sem o envolvimento amoroso, mas as pessoas estarem jogando na transferência e na contra-transferência. Em estando nessa situação, não se pode ajudar adequadamente. O envolvimento vai para além do necessário, para além do permitido para uma ajuda isenta. Então, é no meu papel de terapeuta. Outro exemplo, na escola, o professor que acha que aquele aluno é um coitadinho porque a mãe, o pai não são bons o suficiente para ele e o aluno acha que agora vai ter da professora o que lhe falta, o aluno transfere para a professora o que ele não tem da mamãe e a professora
acha que vai salvar aquela criança. Realmente eu vou te dar tudo que sua mãe, porque sua mãe não é muito boa, porque ela não faz direito, porque eu faço melhor. Então, essa professora saiu do papel de professora e foi para o lugar de terapeuta, para o lugar de mãe, para o lugar de pai. Fora do seu lugar, você não pode ajudar. Então, qual é a nossa primeira tarefa? Saber qual é o nosso lugar. E é sobre isso que trata o próximo curso, que começa dia 1/9. Sobre qual é o seu lugar. No trabalho, dentro da empresa, na sua equipe, como líder ou como liderado, porque ali você vai poder desempenhar um bom trabalho adequado ou se movimentar para um outro lugar. Porque em desordem, você não consegue nem fazer uma migração de carreira. Eu não quero mais advogar, eu não quero mais lecionar, seja o que for. Quero uma outra empresa para fazer a mesma coisa que eu faço aqui. Mas se você está em desordem ou não conhece o seu lugar, você não sabe nem para onde você quer ir. Logo, só sabe que está infeliz. Mas como se organizar no meio de tudo isso para identificar? Eu não me permito, a gente vai trabalhar o permitir-se, o perdoar-se, o seu lugar, o que é sucesso para você, o que te contaram a respeito de sucesso, para se organizar, se alinhar e poder tocar esse sucesso. Tá, então eu já tenho sucesso, porque sucesso é isso, mas para mim, o sucesso é isso mesmo? E para você, o que significa sucesso? Primeira coisa é estar no seu lugar. Ali você tem força. Seja para ser terapeuta, como é o caso da Ordens da Ajuda. Entretanto, a Ordens da Ajuda é para você ser um bom funcionário, para você ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa líder, um bom líder. Essa ajuda é em todos os âmbitos, inclusive para auxiliar os seus pais na terceira idade. Como eu posso auxiliar do lugar de filha, sem cair numa transferência, numa conta-transferência, porque é rapidinho. Essa segunda foto me lembra uma filha cuidando de uma mãe, apesar de ser uma enfermeira, ou uma médica cuidando de uma senhora. Para ela cair, se é uma filha cuidando da mãe, no lugar de avó, é só isso aqui. É muito rápido para a filha, numa transferência, ir para o lugar de avó, ficar sobrecarregada e estressar a relação delas, e a mãe rapidamente deixa de querer a ajuda. Então, são linhas tênues que a gente precisa saber quando está chegando à margem dessa linha, quando é que a gente está extrapolando essa linha, que linhas limítrofes a gente não deve exceder, ultrapassar e quais a gente deve ultrapassar. Porque algumas delas, para a gente ter sucesso nos nossos relacionamentos, no dinheiro, no trabalho, na empresa, a gente precisa cruzar essas linhas. Uma delas é da imaturidade, da inocência da criança, porque a criança não precisa ganhar dinheiro, então ela pode continuar vivendo com o mínimo necessário a título de mesada. Um pequeno salário, um pequeno dinheirinho que entra todo mês, mas não realiza, não vai para casa própria, não compra o carro que deseja, não vai para o mais, porque ainda tem uma parte dela na infância, na criança, na imaturidade. Então, esses jogos e como e onde é o nosso lugar, o sucesso, ele não acontece por acaso, ele é construído. Esses 6 meses que a gente vai estudar o sucesso vão ser 6 meses de construção de terreno firme e sólido para quem está querendo se realizar financeiramente, emocionalmente, com seus clientes e tudo mais. O momento de ajudar os pais é somente quando eles solicitam ajuda? Exatamente, Pablo. A ajuda dos pais é quando eles pedem e normalmente da forma como eles pedem. E sobre a forma como eles pedem, no livro Ordens do Amor,
Bert fala sobre os limites claros de como se dá essa ajuda para os pais, porque também os pais podem começar a demandar demasiado e os filhos não terem para dar, não poderem estar oferecendo. Então, essas linhas, por isso que a gente precisa ir devagar e eu gosto bem desse formato em que a gente vai, para a gente ir entendendo cada uma dessas nuances e introjetar esses comportamentos, se modificando mesmo para ir auxiliando adequadamente. Os pais é quando eles pedirem, não antes disso. Senão você está no lugar do avô, da avó, querendo ensinar eles como é que se vive, mas eles já sabem viver uns 15, 20 ou 30 anos antes da gente nascer. Eles já sabem o que eles gostam e o que eles não gostam e como se faz. Clau, por favor. Nessa mesma linha de raciocínio, ele fala o mesmo se alguém fizer uma diferenciação entre o bem e o mal, porque isso são critérios internos, de acordo com seus próprios conceitos, vivências e fidelidades sistêmicas. Ao definir quem é bom e mal, também julgo e acabo por excluir alguém, e a ajuda somente será real quando todos têm lugar no meu coração. Quando não julgo, quando reconheço que todos têm o mesmo direito de existir e que cada um está emaranhado do seu modo, que aquilo que vivencia está de acordo com seu próprio destino. E por fim, o resultado mostra que aquilo que consideramos bom, na maioria das vezes, não é tão bom. A tristeza. Trata-se de uma cliente que é separada do marido, vive com os filhos, tem sucesso profissional e financeiro, todavia depressiva. Bert percebe que o ajudador tem compaixão por ela e, quando assim o faz, julga quem é o certo e o errado, o bom e o mal. Se identifica com uma pessoa e exclui a outra do seu coração, e nesse caso é o marido. Importante que o ajudador, tal como o médico cirurgião, coloque o sentimento de lado e direcione toda a sua atenção para resolver a dificuldade apresentada. Aberta à constelação, observa-se que atrás da depressão existe muita agressividade, porque ela provocou um aborto e se sentia culpada pela morte do filho. Hellinger, então, ensina uma forma de conduzir a terapia honrando o destino de todos envolvidos e acolhendo o bebê. Ele faz uma história assim. Achei muito bonito. Há algum tempo atrás fui ao cemitério. Fui de túmulo em túmulo e olhei para os nomes. Entre duas lápides havia um espaço vazio. Eu pensei comigo, lá jaz alguém sem nome, sem lápide. Então pensei, vou tomar essa pessoa morta em meu coração. Eu me ajoelho e me curvo. Então me vêm recordações, muitas recordações. Fico triste e me pergunto, de onde vem essa tristeza? Então começo a chorar. Essa história é bem legal. E eu tive a oportunidade na Alemanha de passar por esse processo. A gente estava num seminário do Bert. Durante a manhã a gente trabalhou vários temas, saímos para almoçar. E eu não quis almoçar assim com muita gente, almocei rapidinho e eu fui para o cemitério. Meio sem entender o porquê, mas era uma tristeza, e eu queria olhar os túmulos. Eu comecei a olhar os túmulos, comecei a ver os nomes nas lápides, muitos nomes escritos em alemão, que eu não faço a menor ideia como pronuncia. E as plantinhas que estavam depositadas, as florzinhas depositadas nas lápides e nos túmulos, começavam a sorrir para mim conforme eu lia o nome. E elas começavam a ficar mais brilhantes e começava a ter uma interação. E só tinha eu no cemitério. Fiquei lá mais de 1 hora durante o intervalo do almoço e tal. E quando eu voltei pro seminário, continuou novamente o seminário. E era uma constelação que se proporcionou
sobre uma guerra entre dois países europeus, parecido com essa da Croácia e da Sérvia. E eu fui chamada para representar, e era uma das pessoas que tinha uma voz de comando, alguém do exército, que era responsável pela morte de muitas pessoas. Então, Bert conta essas histórias, eu pessoalmente vivenciei algo parecido, porque lá na Alemanha, quem tiver interesse em conhecer, no ano que vem vai ser em abril, o Training Camp, são 10 a 14 dias que a gente passa imerso em seminários. Eu vou levar um grupo de brasileiros, quem tiver interesse em ir, me chama no WhatsApp, que eu dou maiores detalhes, já tenho hotel, data, tudo para a gente falar. E a gente é tomado por essas energias e se movimenta a partir das coisas que estão acontecendo, e se estiver bem atento, vai fazendo sentido. E na hora que eu estava indo para o cemitério, eu só sabia que eu queria ir para o cemitério, não sabia do que se tratava a constelação que viria depois. Só que quando a gente está bem conectado, dá para fazer um link. Ah, por isso que eu quis ir ao cemitério, comecei a interagir com as pessoas ali, com as lápides, com as flores, e depois, no seminário, fui representar uma pessoa que tinha a ver com muitas mortes. Então, a gente está participando de muitos sistemas, influenciando e sendo influenciado a todo momento. É importante, inclusive, a gente não se deixar tomar por todas as energias que se apresentam, porque você pode acabar acreditando que as coisas são suas. Então, participar conscientemente, sim. Entrar naquela tristeza, naquela depressão, naquelas mortes, é uma outra coisa. Então, o ajudante, a ajuda equilibrada pressupõe um ajudador equilibrado. E para quem está mergulhado mesmo no campo das constelações, eu acho riquíssimo ir conhecer o campo das constelações na Alemanha. São mais de 35 países, a tradução é simultânea em 5 idiomas. São 600, 700, 800 pessoas na palestra, na plateia, de todas as partes do mundo inteiro. Então, isso forma uma energia ímpar que a gente não encontra em nenhum outro campo das constelações, somente na fonte, na escola de Bert e Sophie Hellinger. Então, deixo aqui meu convite. Já fui 6 vezes, essa é a 7ª vez que eu vou, e vou com a intenção de levar as pessoas que não conhecem o idioma, não sabem onde é, vamos todos juntos no mesmo avião, voltamos todo mundo junto no mesmo avião, para auxiliar quem está querendo ir, porque é muito bom. É assim, você se conhece sobre novas vertentes, você olha para as suas negatividades, para os seus sentimentos, para as suas emoções, para o seu sistema familiar, para os seus antepassados, para a doença, para a saúde, para a felicidade. Revira, eu falo que a gente passa no moedor de carne e sai do outro lado todinho novinho, num novo formato, e vale muito a pena. Então, além do passeio, tem o trabalho de autoconhecimento, que é riquíssimo. Estão todos convidados. Grata, Clau. Não fiz nada. É que você me deixou falar. Eu adoro falar. Aqui eu vou falar de 3 partes em conjuntos, porque elas são correlatas, né? A relação A3, página 179 a 183. Um terapeuta auxiliava um casal, mas só a esposa permaneceu. Hellinger demonstra, através da constelação, que o ajudante se pôs no meio da relação de casal, porque tomou as dores da cliente e excluiu o marido, impedindo a solução. Também viu-se que a cliente age como criança e o terapeuta como sua mãe, motivo pelo que inclui a todos no campo: a mãe, a cliente e o marido, e depois o ajudador. A cliente deseja ficar com a mãe e com ela morrer.
Talvez porque a mãe também quisesse isso, não se sabe. Bert então coloca a cliente de frente ao marido e a sua mãe atrás dela. Usa a frase de cura: quero ir para minha mãe. Noite. Boa noite. E aí, querida, como que você tá? Vamos desligar os microfones, por favor. Um pouquinho, né, que ele tá me contando com você que eu nasci. Vamos, por favor, Mas me desligar os conta. microfones. Obrigada. Acontece. Bert usa a frase de cura: quero ir para minha mãe. E diz para o marido: diga a ela, por favor, fique. E assim ela permite se reaproximar do esposo. Hellinger ensina que o ajudador deve acolher a todos em seu coração e voltar a atender ambos. Dizer que ela quer morrer, e assim o cliente contará algo sobre a família dela, e com isso também estará incluindo o marido de novo na relação de casal, e a terapia tem chance de trazer a solução. A ajuda inadequada, né, vai causar situações. Se o terapeuta ficou no meio da relação de casal, está infringindo uma das ordens da ajuda, que é justamente a ajuda sistêmica, olhando para todo o conjunto que a esposa traz, todo o conjunto que o marido traz, e trabalhar por esse novo conjunto que se forma com esses dois conjuntos iniciais. Se o terapeuta sai em defesa da mulher ou do homem, já está numa posição de salvador, achando que a outra parte é a vítima. Isso não funciona. Quando observamos o cliente, devemos ver também todo o seu sistema, seus pais, antepassados e destino. Com isso, além de incluir tudo, agimos cliente e terapeuta como adultos, impedindo a transferência e a contra-transferência. Do mesmo modo, diante de uma queixa, não devemos nos pôr atrás do cliente e atuarmos também como acusadores. Devemos, porém, nos colocarmos atrás de quem eles reclamam, permitindo assim uma solução. Exatamente. A ajuda sistêmica. Página 185, o russo, e depois eu vou falar em conjunto a ajuda a serviço das reconciliações. Um cliente perdeu o tio na guerra entre a Alemanha e Rússia, e o pai dele se casou com a cunhada, adotando inclusive o filho. Bert disse que isso é bastante comum na Alemanha. Alguém tem a mãe às custas de um homem que morreu na guerra. Aberta a constelação, há representante para esse filho adotado e o pai morto. Depois, o irmão sobrevivente, o soldado russo morto e a cunhada. Percebe-se que o filho é agressivo e está identificado com o soldado russo morto. É o único que faz luto e sente compaixão. Hellinger o deita entre o soldado morto e seu pai. Nesta constelação, vemos que a reconciliação entre Rússia e Alemanha, entre soldados dessa nacionalidade, é um processo muito longo. E qualquer interferência para acelerar seria ruim, porque desprendida dos movimentos da alma. Quando colocamos todos em nossos corações, ficamos numa posição forte e estamos conectados com as grandes forças e elas atuam através de nós, sem que precisemos fazer muito. Ela ainda ensina que deveria ser colocados pais em cada um dos homens, para através assim permitir uma reconciliação maior e mais fácil aos mortos, porém não havia espaço suficiente naquela constelação. Sinti e Roma e o luto que soluciona. Ele sempre faz uma constelação e depois uma explicação, por isso que eu coloquei junto. Sinti e Roma são grupos de povos que migraram por toda a parte da Europa e eram intitulados como ciganos. Chegaram na Alemanha na Idade Média, mas desde sempre foram discriminados. Com o advento do nazismo, mais de 500 mil deles foram exterminados. No campo de concentração, eles eram identificados por um triângulo marrom na roupa.
Foi uma pesquisa que eu acabei fazendo para entender todo o contexto da constelação. Uma jovem de 15 anos vivia com seu pai de criação desde os 8, porque seus pais biológicos eram Cinti e Roma e foram perseguidos. Eles não tinham condições de criar ela e o irmão. Hellinger abre então a constelação. Coloca representantes dos pais biológicos e 4 representando Cinti e Roma, 4 perseguidores, a cliente e os pais de criação. Os pais biológicos estavam identificados com os mortos e choravam muito, por isso não conseguiram criar os filhos. Aos poucos, perpetradores e vítimas se deitaram lado a lado. Bert coloca a filha no meio das vítimas e o pai de criação e os biológicos fazem uma referência profunda. Os pais de criação e a filha se abraçam, olham para frente e dão alguns passos. Hellinger diz então que o passado só pode ser passado quando nós e agressores fizermos lutos pelos mortos. Faça uma profunda reverência e se vira para o futuro. Com isso, os mortos encontram a verdadeira paz e os vivos podem prosseguir. Ou seja, além de se libertarem, se conciliam. Voltar-se a eles novamente tem o intuito de vingá-los, mas isso não faz bem a ninguém. É uma realização interna religiosa bem profunda. Deixar o passado ficar no passado. Essa constelação, ela foi feita em 2003. Em outubro de 2012, foi inaugurado o Memorial para os Cinti e Roma, o qual levou 20 anos de planejamento. O arquiteto Dani Caravan desenhou uma piscina circular de águas profundas, com fundo preto, com 12 metros de diâmetro e uma borda infinitamente profunda. A forma circular é uma expressão de igualdade. A água simboliza as lágrimas. Diariamente é colocada uma flor fresca em um triângulo que fica bem no centro da piscina redonda, como uma reminiscência do triângulo sobre as roupas dos prisioneiros no campo de concentração. Sempre que a flor murcha, a pedra afunda num canto. Ao ser colocada uma nova flor, ela volta a ficar para fora da água. A flor deve ser ao mesmo tempo um símbolo da vida, do luto e lembrança. Em volta da piscina estão localizadas placas de mármores individuais de formas irregulares, brancas, e intervalos irregulares, com os nomes dos campos de concentração nazista e de lugares onde os grupos foram submetidos ao terror. Hoje, cerca de 70 mil alemães são descendentes de Cinti e Roma. Com isso, eu compreendi a importância dessa constelação e como foi difícil tocar nesse tema. Como ela tem ainda, né? Porque, assim, só desculpa, eu vi pela pesquisa que mais de 500 mil deles foram mortos nos campos de concentração, mas ainda assim, hoje, mais de 70 mil alemães são descendentes deles. Então, ainda é muito vivo, né? Esse sentimento de ódio, né? E quantos pais não puderam cuidar dos seus filhos porque ainda estavam presos a essa guerra? Sim. E gerações seguintes ainda está a memória nas células dessas pessoas e essa guerra ainda está viva dentro dessas pessoas. Não é porque acabou a guerra externa que essas pessoas, esses descendentes estão em paz. E aí dá para a gente entender por que os outros 2 colaboradores não conseguiram fazer essa apresentação. Ela é mais pesada, ela é mais densa, fala de quantidade de energia, de morte, de agressão, de raiva muito maior. É um presente, realmente a Dulce está falando que é um presente essa apresentação. E conhecer esses detalhes sobre o memorial. É uma belíssima homenagem que realmente homenageia, né? No Ordens do Amor, o Bert também fala sobre algumas homenagens com estátuas, o quanto isso aprisiona as pessoas, na verdade, ao invés de liberá-las, de libertá-las. Já essa homenagem, ela é libertadora.
as pessoas são reconhecidas, os campos de concentração são reconhecidos, e a água e simbolizando a limpeza, a união, é um ambiente onde todos, vivos e mortos, descendentes, vítimas e agressores, podem fazer parte. Belíssimo. Grata, Cláudia. Eu que agradeço. Tati, como é que eu tiro? E share lá embaixo tem o stop share. Share. Uhum. Obrigada, gente, pela atenção. Muito, muito grata. Foi muito rica. A Caroline está agradecendo. E na aula que vem a gente vai ter a apresentação da Andrea, que vai ser a 8ª aula. Na 9ª aula a gente vai ter a apresentação do Pablo. Então faltam mais 2 apresentações, não percam, para a gente concluir o Ordens da Ajuda. E quem quiser fazer inscrição, se matricular, conhecer mais detalhes a respeito do outro curso, falem comigo ou com a Cida, a gente tem detalhes. Também estão no site os detalhes, www.sofiamateus.com.br. E agora, eu não estou enxergando se tem perguntas, Tati. A gente pode fazer 5 minutinhos de pergunta e daí vamos para o intervalo. E então vamos voltar para fazer 2 constelações. Que eu tenha visto aqui, tem uma pergunta só do Pablo, mas eu acho que foi de uma fala anterior, mas a gente pode retomar, que é: o momento de ajudar os pais é somente quando eles solicitam ajuda? Podemos oferecer ajuda? Quando? Podemos oferecer ajuda e esperar pelo sim deles. Quando você estiver querendo ajudar, não cabe essa ajuda. Quando você está querendo ajudar e o outro não está querendo ajuda, nem com o pai, nem com a mãe, nem com o cliente, nem com a esposa, nem com o marido, essa ajuda não cabe. É só quando a outra pessoa pergunta, quando a outra pessoa está querendo, e é possível quando é possível para ambas, no momento em que é possível para ambas as pessoas, no formato que é possível para ambas as pessoas. Não necessariamente a ajuda que o pai pede, que a mãe pede, vai ser respondida na mesma medida. Vamos supor que ele te peça um avião. Você não tem para dar. Você não vai poder dar exatamente o que ele está te pedindo. Mas vocês podem trocar e esclarecer o que é possível, o que é viável e fornecer ajuda. Eu preciso de cuidados médicos, do plano médico, de uma casa sem vazamento, essas coisas, né? E viabilizando o que é possível dentro do que é possível. Então, tanto na posição dos pais ajudando seus filhos, não é para a ajuda adequada, não é dar tudo, as crianças também precisam de limites. Os pais idosos, é com generosidade que o filho pode auxiliar, mas não é sob qualquer circunstância. O que me passa pela cabeça como qualquer circunstância? Uma chantagem, por exemplo. Quando os pais deixam claro que se você não me ajudar, não vou mais te amar, isso são jogos de manipulação, aí a ajuda sem limites também não é adequada. Então, é dentro de um amor maduro, de um amor que vê que o pai está precisando e que o pai vê que o filho está podendo dar. Então, tem um equilíbrio nesse dar e receber. São linhas bem tênues, não tem uma fração, é X reais ou é tanto em tempo por dia. É conforme o dar e receber saudável entre as pessoas. O que acaba acontecendo com frequência? Os pais não estão tão disponíveis para os seus filhos quando eles são pequenos, deixa na televisão, deixa no videogame, delega para a escola ensinar e educar. Depois, na vida adulta, esses filhos não demonstram ter muito tempo também para os seus pais.
Não sei se é exatamente uma vingança, mas acaba acontecendo mais ou menos dessa forma. Entretanto, se os pais negociam, estão presentes e se disponibilizam dentro do que é possível, olha, eu tenho que trabalhar fora também, mas nesse tempo eu tenho para você, e se dedica ao filho naquele período de tempo, é muito bom, porque o filho vai poder usufruir da possibilidade dos pais trabalharem fora, a renda vai ser maior, ele vai ter acesso a mais coisas que antes não tinha, e ele também vai saber que a mamãe e o papai estão disponíveis para ele naquele intervalo de tempo. Toda quinta-feira, minha irmã fazia um negócio super legal com a minha sobrinha, a Larissa. Olha, toda quinta-feira é o nosso dia e à noite a gente vai fazer alguma coisa legal. Então tinha o dia da filha. Ela trabalhava fora e se dedicava, em especial naquele dia, e era toda quinta-feira ela ia poder contar com a mamãe disponível para ela. Então, nessa troca, as coisas ficam claras, conscientes e sem excessos nem exageros. De ambos os lados, quando os filhos são pequenos e quando os pais são idosos também. Mais uma e daí a gente vai para nosso intervalo. A Gislene fez uma pergunta, e acho que a Cláudia já começou a responder, mas ela perguntou o que é não haver espaço na constelação. Vejam, a constelação não acontece porque o constelador, o facilitador, o Bert, a Sofia, quer que as coisas aconteçam daquela forma. Então, eu quero que apareça o pai lá, vamos colocar o pai. Não, os movimentos vão surgindo do campo e as pessoas ali vão se apresentando e as situações, e os contextos e os conjuntos vão sendo inseridos na constelação. Então, quando ele fala assim, não há espaço, não teve permissão do sistema para que fosse além, para que aquilo acontecesse também. Seria, hipoteticamente, muito bom se houvesse espaço para mais mortos, para mais vítimas e agressores, para haver uma maior conciliação. Mas ali o possível foi aquele tanto, e não o tanto idealizado. Não tendo espaço, não tendo permissão do sistema, não se avança. Tem constelação que dura 5 minutos. Não é possível avançar. Então, não é porque o cliente pagou e agora o cliente quer, e agora eu já tive um cliente que veio ver a relação dele com o pai, porque ele espera mais do pai e o pai tem que dar para ele, e a constelação demorou 10 minutos. O pai já é falecido, o pai ficou ali, estático, não tinha mais nada para dar, já deu a vida. Gente, se a gente já recebeu a vida dos nossos pais, e se os pais ainda cuidaram, aqueceram, nutriram, levaram para a escola, deram educação, deram nome, sobrenome, foi extra. Tudo isso é plus, são presentes extras. O que papai e mamãe combinaram de dar foi a vida. E aí a pessoa está beirando 40 anos, ainda espera que o pai dê. Ele saiu extremamente bravo da constelação e isso pôs coisas importantes em movimento. O que ele tem que fazer? Parar de esperar o pai fazer e ele tem que ir fazer. Então, a constelação foi até onde havia espaço, permissão, e o restante é a gente mesmo que tem que fazer. O nosso sucesso, porque minha mãe não me deu, meu pai não fez. Agora é com a gente. A gente se une de boa literatura, de bons conselheiros, de caminhos claros, da gente se colocar no nosso lugar, fazer a ajuda adequada, a começar por nós. A transformação começa por nós e depois a gente vai ser bons ajudadores, bons conselheiros para quem vier. Então,
Em linhas gerais, não haver espaço é não ter permissão. Não cabe aqui mais esse movimento. A gente vai até aqui. Não é possível ir para além. Não é o nosso querer, tá, gente? O constelador, na posição adequada de facilitador, segue os movimentos do espírito. O que a Andrea perguntou? Eu não consegui ler. Quer abrir ideia para falar? Quero. Então, Sofia, pensando nisso, obrigada, Tati. Então, pensando nisso, eu me lembro já de ter visto no teu espaço, assim, algumas constelações onde, assim, você colocou, quando eu estava quase terminando, vários bonecos no chão, ou muita gente, onde acabou entrando quase todo mundo no final que estava assistindo. Isso seria uma permissão, então, do sistema, né? Sim. Um movimento a mais, isso com a autorização, com a permissão, com a possibilidade de ir, senão não se dá esse próximo passo. Sim. Tá bom, obrigada. Legal, boa pergunta. Então vamos fazer o nosso intervalinho de 10 minutos? Agora são 8h20, voltamos 8h30 nessa mesma sala. E aí a gente vai para as constelações, de acordo? Vou pedir para deixar de gravar, Tati, aí a gente vai